terceiro ponto que eu queria falar sobre procrastinação é basicamente de você conseguir gerenciar todos os dias o que você está fazendo. Que é diferente do ponto 2, porque o ponto 2 é basicamente você entender o que você tem que fazer e listar isso por hora. Então, por exemplo, vou fazer isso determinada hora e verificar. Esse terceiro ponto é basicamente de se olhar no agora. A nossa vida, ela acontece no agora. Agora eu tô fazendo o vídeo. Agora eu tô falando com vocês. Agora você deve estar assistindo. Então, a nossa vida, ela acontece no agora. Nunca no passado ou no futuro. Ainda que a gente tenha uma tendência de, às vezes, ficar no passado ou no futuro, a nossa vida acontece no agora, no presente. Então, é importante você ter a consciência de todos os dias você pegar determinado momento do seu dia para ver se você tá cumprindo aquilo que você colocou na rotina. Então, imagine só, eu pelo menos faço isso à noite. Chegou o final do dia, vou lá e olho quais eram as atividades que eu tinha que fazer. É como se fosse uma prestação de conta. Quais eram as atividades que eu tinha que fazer? E aí eu vou listando, eu vou vendo quais são as atividades que eu fiz. Eu fiz todas, o que faltou? O que faltou e por que faltou? Por que eu não fiz determinada coisa? Pô, hoje era pra eu, por exemplo, gravar um vídeo. Não gravei, então não gravei por quê? Porque eu tive que ir no médico. Tá, e eu vou gravar esse vídeo em outro momento. O médico era realmente importante naquele horário, não tinha como postergar. Então, assim, você tem que ver a sua vida no agora, o que foi que aconteceu. E eu consigo mensurar isso pro dia seguinte. Então, assim, se hoje você estipulou 5 atividades principais para fazer e você só fez 2, você tem que entender o porquê que você não fez as outras 3 e o porquê que você fez essas 2 também. Porque, assim, às vezes, as 2 atividades ou você mensurou de forma inadequada, como, por exemplo, imagine que você tinha que escrever um livro. Em escrever um livro, você calculou que em 30 minutos você fazia. E você, com 1h30, conseguiu terminar. Então, assim, foi 1 hora a mais do que você planejou. Isso, às vezes, atrapalha também, porque essa 1h30 é diferente de meia hora, que às vezes essa hora a mais, ela pegou a atividade de outra coisa. Então, você precisa mensurar isso. E como é que você faz? Com um balanço, você precisa ter uma noção do que você fez, do que você não fez, o motivo das coisas que você fez e a que não fez, para o dia seguinte você fazer melhor. A intenção é sempre no dia seguinte fazer melhor. Ainda que hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Por quê? Porque eu vou me planejar, vou me preparar para dar certo. E, assim, num ponto bem mais avançado, é você fazer esse momento 3 vezes por dia. Que aí já eu acho um pouquinho mais avançado realmente, porque às vezes a nossa correria é tão grande que até fazer uma vez ao dia é difícil de ter esse controle. Mas se você fizer, às vezes, pequenas pausas e dizer assim, pô, o que eu tô fazendo agora tem a ver com o que eu coloquei que eu vou fazer agora? Tá dentro do escopo que eu planejei pro meu dia, pra minha semana, pro meu mês, pros meus objetivos, tão coerente pro que eu espero do futuro. Isso tudo são pontos que você precisa avaliar para você ter esse controle próprio e você, consequentemente, ter controle também da procrastinação, do que você tá fazendo e o que não tá procrastinando, tá certo? Então, esse é um ponto bem importante. Quarto ponto que eu queria citar para vocês são as recompensas, que me ajuda bastante também. Muitas vezes a gente, às vezes, coloca coisas que são mais complexas realmente para fazer, porque precisa fazer. Então, imagine só, você tem que fazer determinada atividade e você não gosta daquilo, mas você tem que fazer porque faz parte de algo maior, de algo que você espera para o futuro. E você não tem a mínima vontade de fazer no momento, porque você até espera aquele futuro desejado, mas você às vezes não quer fazer aquilo que você tem que fazer para poder ter o futuro desejado. Então, como é que você consegue se motivar agora para fazer isso? Eu considero que as pequenas recompensas, elas ajudam muito nesse processo. Como, por exemplo, imagine que você precisava... Aí tem 2 pontos, tá? Tem a recompensa diária, que é quando você consegue executar mais de 70%, por exemplo, da sua agenda. Você consegue te dar alguma coisa, por exemplo, eu vou me dar 30 minutos no Instagram, ou então eu vou fazer... pegar 30 minutos para você
olhar o TikTok, enfim, olhar um YouTube, enfim, fazer alguma coisa na rede social que você quiser. Ou você pode, por exemplo, fazer por semana. Que aí por semana já eu acho que essas mais longas são para casos mais específicos. Como por exemplo, quando você faz algo mais grandioso, eu tinha que fazer uma reforma na minha casa, consegui fazer em uma semana. Eu vou e me dou algum benefício maior porque eu consegui atingir aquela determinada coisa. Então, eu vou ao shopping e vou assistir um cinema. Enfim, você vai fazer algo maior. E tem aqueles pequenos pontos, né? Que são pontos que você às vezes consegue atingir, que você faz algo que você se dá bem. Como por exemplo, durante um mês eu consegui planejar tudo, eu consegui organizar tudo, eu consegui efetivar a maioria das coisas que eu planejei. E eu consegui durante um mês cumprir quase tudo do que eu planejei na minha vida. Então, eu me dou algo maior. Por exemplo, eu vou para um show que eu espero muito ou que é muito caro. Enfim, algo que seja significativo. Para o seu cérebro conseguir entender que ele vai ter as recompensas daquela determinada coisa. E às vezes você não consegue ver a recompensa na hora. E às vezes demora muito tempo também para você ter recompensa. Imagine só, você quer emagrecer e só vai conseguir emagrecer, sei lá, significativamente como você quer daqui a um ano. Então você vai esperar um ano para ter aquilo ali? Não. Você pode ter pequenas coisas agora que fazem você se motivar para você conseguir caminhar na caminhada, não se desestimular a desistir. Então, por exemplo, consegui fazer meu treino hoje, beleza. Vou pegar 15 minutinhos aqui, vou entrar numa rede social que eu gosto e vou ficar lá sem me preocupar com nada. Consegui estudar aqui as 8 horas que eu queria para um concurso. Terminou, eu vou sair aqui e vou tomar um sorvete. Então, assim, você tem que estimular seu cérebro e também tem que dar recompensa. Porque é muito difícil você conseguir só com a recompensa final. Aí você entra num outro passo que nós vamos entrar agora, que é a questão da disciplina. Gente, a disciplina realmente ela é um fator primordial para combater a procrastinação. Por quê? Porque a disciplina ela faz com que você você consegue criar mecanismos que você se hackeia e você consegue vencer o próprio cérebro. Então você consegue, por exemplo, com a disciplina, você consegue fazer algumas determinadas coisas que você não quer. Então você vai lá e faz porque você tem que fazer. E essas outras coisas que eu coloquei, como por exemplo, planejar, dar pequenas recompensas, ter essa consciência do porquê que você não tá querendo fazer aquela determinada coisa, faz também com que ajude você a você ter uma consciência maior daquilo ali. Então, assim, se você for procrastinar depois disso, você vai procrastinar conscientemente, que é o que eu acredito que seja a melhor forma de procrastinar. É aquela que você sabe o motivo e que aquilo não vai ter tanta diferença na sua vida. Você talvez precisasse fazer, mas você não vai fazer porque aconteceu alguma coisa e você foi pra lá. Então, assim, é importante, tá? E o último ponto, pra fechar aqui o tema, é com relação a você ter ação. Como eu disse, às vezes a gente, procrastinar algo porque você não sabe se aquilo vai dar certo, se aquilo é realmente o que você deve fazer. Então você começa a se perguntar vários questionamentos. Tenho que fazer? Eu vou conseguir fazer? Eu sou capaz? Não sei o quê. E se não der certo? E se der errado? E se... Então, assim, começa os sis e você não faz. Você perde tempo olhando os sis e você não conseguiu produzir mesmo nada. Então, a última dica é experimente. Vá e faça. Se der errado, o máximo que deu é errado. Mas na sua cabeça, você tem uma ideia. Quando você vai na prática, você vê que é totalmente diferente. Então, assim, não adianta a melhor ideia na sua cabeça se na realidade ela não existe. Então, você precisa tirar isso do papel. Você precisa respirar fundo. Eu consigo. Vai e faz. Um dos meses já. Vai e faz. Não fique esperando o melhor momento. Não fique esperando a melhor situação. Não fique esperando ter uma coisa que você não tem. Eu queria estar gravando esse vídeo agora num podcast.
fazendo frio, porque aqui tá calor. Então, assim, em um momento muito bom, em algo muito. Então, assim, sim, com os melhores equipamentos para sair tudo perfeito, sim. Você tem isso hoje? Não. Então faz com que tem. Faz com que dá, faz nas condições que você tem hoje para fazer hoje. Não espere o amanhã. O amanhã, às vezes, nem existe. Tem muita gente que morre aí antes de chegar no amanhã. E todos os sonhos, todas as vontades, todos os pensamentos, todos os projetos ficaram tudo na cabeça. Porque ela não conseguiu externalizar, ela não conseguiu colocar para fora o que ela tinha, o que ela existia, como ela pensava. Então a procrastinação, ela roubou, né? Não sei se podemos dizer assim, mas roubou os sonhos e uma vida, às vezes, inteira de uma pessoa. Então, assim, não procrastine. Faça agora o que tem que ser feito, nas condições que você tem, da forma que dá. Todos nós somos capazes de fazer o que a gente se propõe a fazer. Pode ser que o pessoal não goste. Não fique preocupado com as opiniões alheias. Não, eles não estão vivendo por você. Quem está vivendo é você mesmo. Então, você tem que ter a consciência de que os seus sonhos, quem tem que ir atrás é você. Quem tem que realizar é você. Quem tem a chance de fazer é você. Então, a maioria das coisas que te levam para um futuro melhor é você que tem que fazer. Você não pode nem delegar para outra pessoa. Eu queria me alimentar bem. Mas se você não se alimentar bem, ninguém pode se alimentar por você. O que as pessoas podem fazer é te ajudar a influenciar a ter uma alimentação melhor. Mas elas não podem se alimentar por você. Eu queria fazer corrida. Se você não for lá, botar seu tênis e correr, ninguém vai poder correr por você, não. Você que precisa ir atrás. Você que precisa fazer o que tem que ser feito nas condições que você tem, não nas condições ideais, porque as ideais é uma belezura. Quando você imagina, se eu pudesse fazer isso nessa... Sim, era perfeito, mas não é. A vida não é perfeita. A vida é cheia de irregularidades, é cheio de altos e baixos. A nossa vida emocional é do mesmo jeito, porque às vezes você pensa uma coisa, quando é com 10 minutos já tá pensando outra. Então, assim, na nossa vida você tem que ir lá e executar. Se der errado, você aprendeu. Você tem que pensar dessa forma, você aprendeu. Você foi lá, buscou e não deu certo. Mas não procrastine o seu futuro. Pode ser que no futuro você veja que você procrastinou a sua vida. E a sua vida, ela tem importância quando você dá importância para a sua vida. Então, fique ciente que você precisa procrastinar o mínimo possível em coisas que não vai te trazer prejuízo e, principalmente, coisas que não vai roubar o seu futuro, ao que você quer para a sua vida. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês fiquem menos procrastinadores. E se você curtiu, curta, comente, deixe aqui o seu comentário sobre procrastinação e principalmente qual é a principal dica que você utiliza para não procrastinar. Diz aqui para mim que eu quero ver aqui nos comentários, tá bom? Obrigada e até a próxima!